Fala pessoal, meu nome é Victor e esse aqui é o canal Talking Core, um espaço aí pra gente trocar uma ideia sobre cultura e música alternativa. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre 3 bandas nacionais que não estão mais na ativa, mas que na minha visão deveriam ter sido muito maiores, deveriam ter tido muito mais expressão no cenário nacional. E eu vou explicar nesse vídeo aqui por quê. A primeira banda é o Holy Tree. O Holy Tree foi uma banda daqui de São Paulo que foi formada nos anos 90. Na época, não sei se é porque eles cantavam em inglês e porque eles já tinham clipes mega produzidos, que quando eu vi a primeira vez eu achei que o Holy Tree era uma banda gringa. Eu tinha lá meus 11, 12 anos, estava naquela fase de descobrir várias bandas, então eu não me conectei de cara com o Holy Tree. Aí quando eu já tinha uns 14, 15 anos eu passei a ouvir bastante Holy Tree, mas aí a banda já tinha acabado. Mas pra mim o Holy Tree é uma banda que na época tinha um nível que estava ali pau a pau com as bandas gringas. E é exatamente esse o motivo que eu acho que eles tinham potencial para ter sido muito maiores do que eles foram. Eu não sei exatamente por que a banda acabou. Mas, na minha visão, eles tinham muita qualidade para ter sido uma banda de nível internacional. Ainda mais naquele cenário punk rock do final dos anos 90 e começo dos anos 2000, onde a gente tinha banda aí pipocando de tudo que é lado. Até hoje, o Holy Tree faz parte aí da minha playlist diária, eu acho que é um dos expoentes aí do punk rock nacional, e pra mim, ele ilustra bem o que era aquela cena underground de São Paulo no final dos anos 90 e começo dos anos 2000. Se você nunca ouviu o Holy Tree, dá uma olhada aí no YouTube, porque apesar da banda ter tido uma carreira meio curta, tem bastante coisa que você pode achar aí pra sacar mais ou menos qual era dos caras na época. E se eu puder deixar uma recomendação, o álbum da banda que você deveria ouvir é o Running Out of Sense, que pra mim traz uma pegada bem punk rock, tem alguns elementos de ska, mas ilustra bem qual era a banda, qual era a proposta deles para aquela época. A segunda banda que eu queria falar aqui nesse vídeo é a banda Killy. A banda Killy também era daqui de São Paulo e começou lá no finalzinho dos anos 90. O diferencial para mim da banda Killy que chamou a atenção no meio de todo aquele cenário underground que estava acontecendo aqui em São Paulo é o fato de que a vocalista é uma mulher. Se hoje em dia não é tão fácil assim você encontrar mulheres fazendo punk rock ou cantando numa banda que tem influências de hardcore, pensa que naquela época era mais difícil ainda. E eu lembro que o Killy é uma banda que tinha certa expressão. Na minha escola tinha bastante fã do Killy naquela época. E eu acho que eles faziam um punk rock hardcore super bem feito. Mas pra não cair na mesmice do que eram as outras bandas ali, pra mim a cereja do bolo é mesmo o fato do vocal ser uma mulher, que no caso é a Mariana. A Mariana trazia uma pegada bem melódica para as músicas que tinham aquela base hardcore punk rock. E na minha visão eles tinham o potencial de ser uma banda muito maior do que eles foram, porque a parte musical era boa e eles tinham uma vocalista que cantava muito bem, e isso já diferenciava eles da maioria das bandas da cena daquela época. Inclusive, se você não conhece o Killy, eu deixo a recomendação de você ouvir o álbum Contando os Dias de 2003. Pra mim esse álbum é tipo aquela epítome do som adolescente que estava rolando naquela época. Mais diferente das outras bandas, dessa vez de um ponto de vista aí de um vocal feminino, o que pra mim dá uma super diferença. Eu acho sensacional quando tem mulheres fazendo punk rock hardcore. Inclusive, queria aproveitar para deixar um beijo para minha amiga Mariana se ela estiver assistindo a gente, que ele é muito bom. E a terceira banda nacional que eu queria que tivesse sido maior e que tivesse aí nativa até hoje é a banda Houdini. O Houdini vem do começo dos anos 2000 e ele vem muito naquela pegada do hardcore melódico. Para mim o Houdini está numa classificação muito parecida do que era o CPM 22 naquela época. Eu não sei muito bem porque a banda acabou, mas se você pegar para ouvir o álbum deles, O Dia de Sorte, dá pra perceber a qualidade que eles tinham. Eu sou baixista, e particularmente as linhas de baixo que tem nesse álbum Dia de Sorte são sensacionais. Essas linhas me chamaram a atenção desde a primeira vez que eu ouvi Houdini. E pra mim eles fazem um hardcore melódico super enérgico assim, coisa que retrata bem aquela época. Mas eu acho que eles tinham uma qualidade diferente. Essa é outra banda que faz parte da minha playlist diária, e eu realmente queria que tivessem tido outros álbuns que a gente pudesse hoje chegar e colar num show do Houdini. Mesmo que fosse um show reunião, como tá na moda agora com essas bandas mais antigas. E se você nunca ouviu o Houdini, dá uma olhada nas plataformas porque tem o álbum Dia de Sorte inteiro. E na minha visão é um álbum que vale a pena você pegar e ouvir do começo ao final. Pra mim é o puro hardcore melódico muito bem feito, que foge daquela simplicidade, tem alguns clichês da fórmula comercial, claro, mas é um mega álbum. Somente se você toca baixo ou bateria, que eu acho que são os destaques aí do CD. Bom pessoal, essas são 3 bandas que eu queria que tivessem nativa até hoje. E que várias vezes eu fico pensando, nossa, como esses caras não tiveram mais reconhecimento. Mas tudo bem, isso faz parte da história, né? E claro, não são as únicas bandas que eu queria que tivessem nativa até hoje ou que eu acho que deveriam ter sido maiores. Mas nesse vídeo são essas que eu tô falando e a gente traz outras bandas aí nos próximos vídeos. Valeu!